Boa noite a todos. Estamos mais uma vez trazendo reflexões a respeito da doutrina espírita, uma vez que ainda estamos impedidos de fazer as reuniões presenciais. Então, nesse momento, vamos pedir ao Pai Celestial que nos abençoe a todos, que nos ajude a compreender a excelência da vida e da oportunidade que Ele nos concede, e que possamos também estar firmes na convicção de que a Mãe Terra, mesmo nesse momento grave que ela atravessa, de modo algum esse barco está à deriva. Deus, na sua sabedoria, está permitindo à humanidade vivenciar algumas situações constrangedoras, conflitivas e altamente sofridas nesse momento. Mas seguramente o Pai Celestial sabe das nossas necessidades de aprendizagem. Quando nós recebemos a bênção da doutrina espírita, em meados do século XIX, mais precisamente em 18 de abril de 1857, quando nos foi oferecido o maior presente para a humanidade, um grande presente para a humanidade, que foi o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita veio embasada em alguns princípios fundamentais, vários deles. O primeiro deles é Deus, o segundo é Jesus, o terceiro é o Espírito, e assim segue progressivamente a pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, teoria da evolução e outras mais. Então, dentro da nossa proposta, nós estaremos estudando a cada mês, pelo menos, um desses princípios fundamentais, um desses princípios básicos da doutrina. E hoje nós estaremos estudando o conceito de Deus, um conceito que vem de longa data, aproximadamente 4.000 anos. O homem na terra, especialmente os judeus, os israelitas, segundo Emmanuel, um povo que também foi oriundo do sistema da capela, foi o povo que coube a eles dar-nos o conceito do Deus único no planeta Terra. Então, esse grupo de espíritos nos ofereceu esse conceito do Deus único. E de lá para cá, nós viemos trabalhando com a conceituação de Deus. Então, o primeiro conceito de Deus que nós temos, dentro dessa visão do Deus único, nos foi oferecido por Moisés, pelo legislador Moisés, o pastor que conduziu o povo hebreu dentro da sua missão de primeira revelação. Moisés, dentro do seu projeto, nos ofereceu uma ideia de um Deus ainda bastante austero, um Deus com características muito humanas, um Deus ainda muito irado, muito temível, muito vingativo, um Deus que, segundo informações exaradas no Velho Testamento, puniria a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, apesar que esse conceito, como a visão espírita, ele ganha uma conjectura muito mais ampla de reencarnação, mas o Deus que Moisés ofereceu ao homem era um Deus muito semelhante também aos homens daquela época. Era um Deus que deveria ser temido, é um Deus que deveria ser obedecido, é um Deus com o qual nós não poderíamos argumentar nem discutir. Esse projeto foi necessário porque Moisés encontrou um grupamento muito rudimentar, muito embrutecido, muito ainda com muitas dificuldades na condução desse conceito de Deus entre esse povo. E muito tempo se passou com Moisés, com os profetas, até que surgiria na terra o advento de Jesus, que seria a sequência de um processo revelador. Então, com Jesus, a humanidade receberia um novo investimento no conceito de Deus. Quando a gente fala em Deus como sendo um fundamento básico da doutrina espírita, nós queremos nos lembrar a todos que quando Jesus também iniciou o seu trabalho, ele foi taxado
de trabalhar em nome do demônio. Chegaram a afirmar que ele trabalhava em nome de Belzebu. A doutrina espírita também já foi taxada de doutrina do demônio por alguns religiosos, algumas religiões dominantes. Mas o conceito de Deus é um princípio fundamental e básico da doutrina espírita. Então, quando Kardec pergunta de uma maneira totalmente inovadora que é Deus, significa que a forma da pergunta que ele fez denota toda a amplitude de sua visão, não encarcerando o conceito de Deus dentro de nenhuma amarra, dentro de nenhum conceito restrito, mas permitindo aos espíritos nos oferecerem uma ideia nova e ampla do Criador. O que significa isso? Kardec não situou Deus dentro de conceitos acanhados, a partir de velhos conceitos, mas perguntou: o que é Deus? E a resposta, apesar de muito simples na sua essência, é de uma amplitude incalculável, porque os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Olha, então o conceito agora é um conceito amplo. Se no Deus de Moisés ele era um Senhor, assentado no seu trono, julgando as nações, às vezes de forma impiedosa, se o Deus do Cristo era um Deus Pai, era um Deus de amor, no conceito de João Evangelista, no conceito espírita, dilatando a compreensão, Deus agora é uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ora, esse conceito amplifica a ideia do Criador e nós vamos conversar sobre isso. Então Deus agora deixou de ser aquele velhinho de barbas brancas, assentado no trono, julgando as criaturas. Mas como inteligência suprema, nos diz a doutrina espírita, ele criou tudo que existe e governa a partir de leis sábias e justas. O que significa isso? É que não há particularidade, não há regime de exceção dentro da criação divina. Tudo está sob a égide do Criador. Tudo está sob a sua governança, de forma absolutamente sábia, de forma absolutamente harmoniosa, de forma absolutamente justa. Porque, nos dizem os Espíritos, Deus é onipotente, onipresente, infinitamente sábio e bom. Então ele governa a partir de leis sábias e justas. O que significa isso? Dentro da mensagem reveladora de Jesus, ele nos oferece um conceito novo, um conceito bastante arrojado para aquele momento. Se o Deus de Moisés era um Deus bastante temível, era um Deus vingativo, era um Deus irado, Jesus nos oferece um conceito de Deus Pai. Porque Pai, naquele momento, talvez fosse a figura mais terna, fosse a figura mais próxima, fosse a figura que melhor traduzisse o que realmente Deus representa para todos nós. Entretanto, o conceito de Pai é um conceito falho, porque pais nós temos como pais inúmeras criaturas na Terra que também são incompletos na sua missão, que também erram, que também se enganam na condução dos seus filhos. O conceito de pai, então, ele talvez não exprima toda a amplitude de Deus, mas era, naquele momento, o que Jesus poderia oferecer à humanidade. Então, Jesus já oferece um Deus de ternura, é um Deus de carinho, um Deus de amor. E isso está ligado ao conceito da paternidade divina, ao conceito do Deus Pai. Podia ser que naquele momento o Pai não fosse ainda tão generoso, não existisse tanta amplitude
de afeto como existe hoje entre pais e filhos, mas ainda assim, naquele momento, era o melhor conceito de Deus. Dentro dessa mesma ótica, nós já vamos encontrar João Evangelista, já velhinho, conta-se que ele teria vivido por volta de 90 anos, o que para aquela época era uma idade avançadíssima. Então, João Evangelista, dentro do seu conceito, dentro da sua visão, já talvez adiantando mais o conceito mais próximo de Deus, nos oferece a ideia de que Deus é amor. Talvez João tenha se aproximado mais da visão real do Pai. Deus é amor. E dentro desse amor de Deus, tudo está. Talvez esse seja o conceito definitivo de Deus, pois dentro do seu amor tudo está. Todos nós estamos dentro do seu amor. Todas as criaturas, todas as situações, todos os momentos da Terra pelos quais a humanidade passa, momentos de dor, de angústia, na verdade, tudo está sob a tutela e tudo está sob o amor de Deus. Então, o conceito de João é um conceito muito importante, muito amplo, bem diferente, bem à frente do conceito de Moisés, daquele Deus temível, daquele Deus vingativo, daquele Deus irado. Agora, com João Evangelista, Deus é amor. No século XIX, surgiria, na continuidade do processo revelador, o advento da terceira revelação, que está estudado no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, onde Kardec afirma não ter vindo destruir a lei, mas ter vindo dar sequência à lei e aos profetas. Então, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estuda justamente o conceito de Moisés, o conceito de Jesus e o conceito espírita. Então, com o lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, o professor Allan Kardec, dentro da sua visão cósmica e universal, indaga na questão de número 1 do referido livro, que é Deus. A partir desse conceito de onipresença, de onipotência, nós vamos lembrar de Jesus que diz que até os nossos cabelos estão contados, que não cai uma folha de árvore sem que Deus tenha conhecimento disto. Olha, o que quer dizer isso? É que toda a nossa vida recebe uma contemplação do Criador. Deus está presente em todos os atos que governam, que dizem respeito à vida no planeta Terra. Neste momento em que a Terra experimenta o processo da pandemia, seria o caso de se perguntar: foi Deus quem criou a pandemia? Evidentemente que não. Foram os homens quem criaram a pandemia? Muito provavelmente sim. De que forma? Criando matéria mental, criando um substrato mental que permitisse que na Terra surgisse o vírus, o SARS-CoV, chamado Covid-19. Esse vírus foi criado, se ele foi criado em laboratório, isso não vem ao caso. O que importa é que ele ganhou consistência e condição de se espalhar por todo o planeta. E quem ofereceu esse substrato, senão a própria humanidade, devido provavelmente ao seu estado mental, ao seu estado espiritual. Então estamos vivenciando um momento difícil, sofrido, dolorido para a humanidade, sem dúvida. Mas está a revelia do Criador? Ou Deus sabe de tudo que está acontecendo e aguarda o momento preciso para uma intervenção mais dinâmica, mais vigorosa? É possível que Deus esteja esperando que a humanidade aproveite a dor, a incerteza deste momento e faça alguma transformação positiva no seu procedimento. Nunca podemos acreditar que a nave da Mãe Terra
está sem o seu timoneiro. A nossa fé nos sustenta de que Deus está presente na nossa vida, está presente na terra, dentro dos hospitais, onde quer que a dor campeie, mas deixando o homem sorver experiências necessárias ao seu crescimento, ao seu aprimoramento espiritual e convidando o ser realmente a aproveitar de forma mais vigorosa e mais objetiva a vida no planeta Terra. Deus está no leme dessa embarcação. A nossa fé deve nos sustentar nesse momento. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos aproveitar o grave momento que a humanidade vive e, de alguma forma, nos transformarmos para melhor, dentro da proposta evolutiva da vida da doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, vós que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe, reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas.